Graças e paz, irmãos, boa noite. Então, estou me esmerando aqui para poder terminar a obra que eu comecei. Vou aguardar um pouco o pessoal chegar. E acho interessante quando a gente estuda o livro Escravidão da Vontade. Inclusive, a própria editora Fiel publicou uma obra, uma parte condensada desse livro, né? E Lutero, é, defendendo a questão da soberania divina, né, de Erasmo, tudo aquilo, entra na questão, Erasmo toca na questão do senso indiviso, quando ele usa um exemplo lá no argumento 3, de que usa o exemplo da chuva que molha o barro endurece ou amolece, enfim, ou argila, enfim. E Lutero responde para ele que aquilo é um absurdo, que aquilo que Erasmo está falando é um absurdo. Ou seja, Lutero ele vê todas essas causas, essas questões que Erasmo levantou sobre o sol endurecer o barro ou a chuva cair na terra e então amolecer ela, irrelevantes, né? Porque Lutero está dizendo que Deus está efetivamente causando ou endurecimento ou amolecimento do coração daquela pessoa. Então Erasmo ele usa uma linguagem de senso indiviso com Lutero, e Lutero ele passa por cima igual um trator dessa linguagem aristotélica e dessa linguagem que depois vai ser trazida para dentro da, de alguns reformados. Ele passa por cima disso, Lutero ignora isso, ele não aceita isso, e passa por cima de Erasmo com a soberania divina. Qual a posição de Lutero? Lutero se assemelha muito ao ocasionalismo, principalmente na obra Escravidão da Vontade e em outras, né? Ou seja, Deus é a causa que endurece o coração de Faraó, enfim, ele rejeita qualquer tipo de ideia. Inclusive ele fala que o decreto divino, soberano, né, na causação divina, ela está dentro do Deus oculto e a nós não cabe questionar. Então a linguagem de senso diviso não é de Lutero. Inclusive tem uma historiadora que fala que nem Calvino usava essa linguagem, no sentido em que ela é empregada pela metafísica aristotélica, né? Então você vê. Aí, o que acontece? Como Lutero ele simplesmente ignora a metafísica aristotélica, muitos tomistas e pessoas que são da Igreja Católica vão chamar de Lutero de inculto ou de ignorante, ou que ele não conhecia a questão. Agora, existe uma diferença entre eu conhecer uma metafísica e eu pensar que ela é uma merda, entende? Então, por exemplo, eu conheço a metafísica aristotélica, mas eu penso que ela é uma bosta. Entendeu? Essa é a questão. Não quer dizer que eu não saiba o que é a metafísica aristotélica. Eu só acredito que ela não serve para nada, entende? Porque a Bíblia ela não ensina assim daquela maneira, né? Eu estou escrevendo sobre metafísica aqui. Como que a Bíblia ensina a questão metafísica? É muito simples. A Bíblia ela é simples demais. É maravilhoso como a Bíblia é simples nas coisas. Quando Paulo fala da questão mais elevada de metafísica, eu já falei em vários vídeos, eu vou deixar isso bem claro no que eu estou escrevendo. Ele lida com barro, pedaço de barro e oleiro. E quem está lidando com o barro é o oleiro. Então, não existe o oleiro não é uma segunda causa que faz a si mesmo. Inclusive o oleiro não, o barro. A única causa real entre o barro e o oleiro é o oleiro, que é a causa de tudo. Então o barro pergunta: por que me fizeste assim? Ou seja, o barro entende que a causa real e eficiente é o oleiro e não ele mesmo. E Lutero não. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, não apela para uma causa secundária eficiente
no barro, dizendo que ele tem a responsabilidade por isso. Não, ele diz que o oleiro tem o direito de fazê-lo como ele quer. Isso é metafísica bíblica. Se a metafísica da pessoa ela vai contra isso, ela é uma coisa, a metafísica dela é uma merda, entendeu? Por quê? Porque ela é antibíblica. Então, você tem em Aristóteles e depois em Tomás de Aquino a causa primária e causa secundária. Então você tem lá causa primária e causa secundária. E a causa secundária ela tem uma certa eficiência. Algumas são eficientes, enfim, outras são... Enfim, tem vários nomes lá para as causas. Tudo isso para quê? Para tentar defender a liberdade humana em relação à metafísica com Deus. Só que isso não existe, né? Não existe. Então, você vê esse problema dentro da metafísica aristotélica. Esse tema eu vou abordar bastante. Então, por exemplo, assim, eu vou abordar de todas as formas possíveis a metafísica. Vamos lá, só para mim pegar o fio da meada aqui para a gente terminar o vídeo. Você não conhece a metafísica aristotélica. Inclusive os católicos falam isso sobre Lutero, que ele era ignorante, né? Que ele não conhecia a escolástica. Não, ele conhecia. Ele diz que Aristóteles ele era o próprio diabo. A questão é que Lutero, existe uma diferença, como eu disse, de conhecer uma coisa e rejeitar ela, tipo como se ela não fosse nada, que foi o que Lutero fez, e simplesmente conhecer aquilo. Outras pessoas vão dizer que Lutero, no final da vida dele, ele muda de opinião e tal. Mas lá em 1937, tem um comentário, uma carta dele, já quase no final da vida dele, dizendo que o único livro que ele salvaria do fogo, ou seja, se ele pudesse preservar, seria do servo-arbítrio, que é a escravidão da vontade, que é esse onde ele passa por cima do senso indivíduo e simplesmente diz que toda aquela verborragia era uma coisa ridícula para esconder a realidade, que Deus endurece a quem quer e se compadece de quem quer. Uma outra coisa interessante sobre isso que nós vamos ver esses debates aí de diversas formas. Você vê que essa tentativa também enlouquecida de defender isso, ela vem numa ideia de defender a liberdade humana no contexto em relação a Deus. Mas por que eles querem defender a liberdade humana em relação a Deus metafisicamente? Porque ela parte de uma ideia filosófica de que somente se você é livre para fazer uma ação, você pode ser responsável. Ou seja, é uma ética humanista. Então, isso eu já falo direto sobre isso. Quando a pessoa pensa que uma pessoa só pode ser responsabilizada porque ela é livre de Deus, ou seja, ela tem uma liberdade em relação a Deus, metafísica, ou ela é livre em relação a algum ato mal que ela faça, o ato X ou Y, ela está dizendo que o fato dela ser determinada, obviamente, faz com que ela não possa ser responsabilizada. Mas o que ela está dizendo mesmo por trás disso é que ela faz as regras, entendeu? Ou seja, se ela é livre, então... Se ela não é livre, então ela não é responsável. Só que o Deus da Bíblia diz que ela não é livre dele, ele faz um vaso para ir e ela é responsável. E o problema dela não é comigo, é com Deus. Inclusive, quando eu disse assim para uma pessoa que defende a visão tomista, né? Digamos, escolástica calvinista, entre aspas, porque nem existe isso. Mas, enfim, a pessoa disse assim que Deus... eu disse, olha, Paulo, ele censura a pessoa e não dá resposta. Ele responsabiliza a pessoa, porque Deus, ele é soberano e ele, então, tem o direito de responsabilizar a pessoa. Não importa se ele faz um vaso para ir ou não. Então a pessoa pega e simplesmente diz para mim que Paulo não sabia explicar aquilo, mas os mestres da igreja, como Tomás de Aquino, saberiam, né? Enfim, Paulo não sabia. Bom, e isso é uma coisa que nem Calvino concordaria, inclusive ele diz que esses são
pessoas que têm problema, né, em aceitar aquilo que o Espírito Santo fala. Porque Calvino, em seu comentário de Romanos 9, diz que não se deve pensar que Paulo não sabia explicar e por isso ele foge pela tangente dizendo que Deus tem o direito. Então Calvino discorda totalmente da ideia de que Paulo não sabia explicar sobre a responsabilidade humana. Antes ele diz, não, Paulo não está fugindo e nem se omitindo para explicar, mas antes ele está apelando para o direito de Deus, que ele tem de fazer o que quiser com o que é dele. E os juízos de Deus são um abismo profundo e não cabe a nós, os homens, ficarmos prescutando eles. Mas as pessoas, elas querem descobrir as coisas que não podem ser descobertas. Por quê? Porque em Deuteronômio 29, Moisés fala: as coisas reveladas pertencem a nós e as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas as pessoas insistem que vão resolver um problema que não é problema nenhum, porque Deus tem o direito de fazer isso e ele deixa bem claro. Elas querem revelar aquilo que é encoberto, ou seja, os decretos de Deus, ou elas querem confrontar a justiça divina com a liberdade ou então responsabilidade da criatura, né? Isso é tão absurdo porque quem estabelece as regras é Deus, né? Ele é o dono do parquinho e se ele quiser ele bota fogo em tudo. Então não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E Lutero ele usa bastante essa linguagem de senso indiviso para ele rejeita bastante essa linguagem de senso diviso. Eu acho muito interessante, Calvino também não vai usar esse tipo de linguagem, embora faça algumas analogias, rejeita esse tipo de linguagem. Depois dessa linguagem ela vai aparecer depois dos reformadores mais velhos, no caso mais novos, né? Mais novos como Francis Turrentini, que era escolástico, enfim. Mas tentar obrigar os calvinistas a abraçarem um calvinismo escolástico é simplesmente desconhecimento da reforma protestante. Inclusive, se você estudar as consequências lógicas de cada ponto que você tem ali, por exemplo, a questão da justificação pela fé depende totalmente da soberania divina e da responsabilidade humana nesses termos, né? Porque Deus justifica gratuitamente aquele que crê em Cristo, aquele que, né, pela fé, não pelas obras. Mas Deus responsabiliza os homens porque eles quebram a lei, mesmo eles não tendo capacidade de não cumprir a lei. Ou seja, a liberdade da criatura em relação à sua natureza não é o padrão pelo qual Deus responsabiliza ela. Deus não está nem aí se ela é livre ou incapacitada de cumprir a lei. Deus irá puni-la e lançá-la no inferno. Entende? Ela não tem capacidade de cumprir a lei. Sem a graça irresistível, sem a graça de Deus. Então, como Deus justifica uma pessoa? Paulo diz que tudo que a lei diz para tapar a boca do homem e todo homem se manter debaixo do juízo de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículos 2 e 19. O que Paulo quis dizer com isso? Que a lei tem uma serventia que é tampar a boca do homem e o homem está debaixo do juízo de Deus. Ou seja, a lei não veio para provar a liberdade humana. Pelo contrário, simplesmente para tapar a boca do homem, para que ele saiba que ele não pode, de maneira nenhuma, cumprir a lei e não pode ser salvo de maneira nenhuma por seus esforços e obras. Então, você percebe que para que alguém defenda a justificação pela fé, ela deve defender que o pressuposto de responsabilidade não depende de maneira nenhuma da liberdade da criatura. Se a criatura só pode ser responsabilizada se ela é livre, então nós vamos cair num problema e nós vamos voltar para a Igreja Católica. Então essas pessoas que defendem o pressuposto de que eles só vão resolver o problema da responsabilidade humana se eles tiverem algum tipo de liberdade da criatura, elas estão praticamente voltando para a Igreja Católica Romana, né? Porque essa premissa tomista aristotélica está inclusa ali. Pessoal, o vídeo é curto porque já é tarde e eu vou desligar aqui, vou deixar salvo. Se você não viu, pode olhar de novo desde o princípio, tá? Se você pegou agora no final. É muito importante isso. Dentro do calvinismo você vai ver essas divisões e você vai descobrir aquilo que MacGregor, que escreveu o livro Soberania Banida, chama de
calvinismo consistente, né? Então existe um calvinismo consistente e um calvinismo inconsistente. Por quê? O calvinismo consistente ele vai até o final nos seus pressupostos de ética, metafísica, etc. E o calvinismo inconsistente abraça pressupostos humanistas para isso. Calvinismo consistente ele não aceita pressupostos humanistas de maneira nenhuma e não aceita que o homem tome o lugar de Deus de forma nenhuma, né? Então eu colocaria Gordon Clark, o McGregor, Raymond, Robert Raymond e outros entre o nome dos calvinistas consistentes, que são pessoas que realmente defenderam um determinismo rígido, real, né, como a Bíblia ensina. Um amigo meu dizia já antes que toda forma de fatalismo a ideia, fatalismo geralmente acusam os calvinismos de fatalismo, mas isso é uma burrice de tamanho filosófico que não tem nem como eu prescutar. O fatalismo ensina que as coisas que acontecem devem acontecer. Só que o fatalismo também ensina que as coisas que acontecem devem acontecer, certamente acontecerão e não pode acontecer de outra forma, porque forças irracionais ou acaso ou qualquer outra coisa causou essas coisas. Então, forças cegas na natureza ou causa aquilo. Quando existe uma mente inteligente por trás dos eventos, como é Deus, isso não se chama fatalismo. Por quê? A gente chama uma fatalidade a algo que aconteceu e nós não tivemos controle. Então, você pode pegar, é uma fatalidade, mas Deus tem o controle de tudo aquilo e Deus planejou aquilo por um propósito que está nele, que ele conhece. Então não tem como ser fatalismo. Agora, se a gente pega essa questão da fatalidade e a gente fala para um arminiano que um arminiano é fatalista, ele vai ficar bravo, mas vamos até o final nessa questão. Quando duas pessoas com livre-arbítrio, entre aspas, porque eles acreditam no livre-arbítrio, uma vai lá e estupra a outra, Deus simplesmente permitiu. Aquilo foi um ato fatalístico que a outra pessoa fez por permissão, né? E Deus teria que reagir com aquele plano, né? Então, e aquela pessoa ficou grávida, vamos supor, a mulher foi estuprada e ficou grávida. Aquela criança é uma fatalidade, Deus não planejou ela. Veja que absurdo, né? Então, numa ideia de permissão apenas, você tem Deus trabalhando como um zagueiro com os eventos que acontecem, e você ainda tem um problema, porque se Deus permite o mal simplesmente e não decreta o mal, como a Bíblia ensina, né, que Deus faz um vaso de ira e outro de misericórdia, você tem o mesmo problema, porque a Escritura ensina que aquele que, segundo o preceito divino, se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então Deus podia impedir esse ato e não impediu. Né? Deus podia fazer e não fez. A Bíblia ensina que nós pecamos por omissão. A questão é que não se pode culpar Deus desse tipo de coisa, senão ele deixaria de ser Deus. Então, qual a diferença dele determinar um evento porque ele tem um plano para esse evento, dele permitir o evento? Nenhuma. É o homem que é carnal e podre, caído, que detesta que Deus decrete o evento. Mas eticamente não existe diferença nenhuma. Enfim, vou deixar o vídeo salvo aí, você pode olhar desde o princípio, né? E o que eu vou dizer, né? Examine bem, você vai perceber que dentro da escola calvinista você vai perceber pessoas que defendem um determinismo bem chinfrim, que é bem fraco, parece quase um arminianismo, e tem os calvinistas deterministas mesmo, que vão defender o determinismo bíblico. Esses calvinistas, eles vão a fundo na questão de ética e metafísica, na sua maioria. Por quê? Porque eles não querem, de maneira nenhuma, deixar para o homem ter em suas mãos o martelo final de tomar a decisão e de julgar Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer. E é isso que Paulo faz em Romanos 9. Paulo tira totalmente das mãos do homem o martelo de juiz.
né? Mesmo que ele seja determinado. Paulo diz, mas quem você pensa que é para discutir com Deus? Então Paulo não diz que a responsabilidade do homem depende da sua liberdade. Isso é absurdo. Livre agência é um termo que é muito usado e o Gordon Clark ele reergue esse termo, inclusive no livro dele Deus e o Mal, né? Problema resolvido. A livre agência ela é definida por ele, né, como uma liberdade em relação a causas hormonais, digamos assim, e coerção física, né? Então nós temos uma livre agência nesse sentido, né? Os meus hormônios não, eles podem até influenciar a minha como eu vou agir, mas eu tenho uma livre agência sobre isso. Então ficar mal-humorado ou não, na minha experiência ordinária, eu tenho livre agência. Todavia, ele diz, o próprio Gordon Clark, que reergue esse termo livre agência na teologia calvinista. Eu acredito que ele seja um dos que reergue esse termo. Ele diz que a livre agência ela não existe em relação à metafísica, né? Isso ele deixa bem claro no livro dele. Em relação à metafísica, não existe, no caso, existe a livre agência, mas ela não diz respeito à liberdade, né? Em relação metafísica a Deus. E aí você tem uma questão. Aí você tem duas opções, né? Ou você abraça o mistério, ou você se torna ocasionalista e defende, né, que não há problema nenhum que Deus cause o mal, né? Então, você tem ali, por exemplo, vamos supor, os que defendem o mistério. Você tem... Vou pegar um exemplo aqui, o John Piper. O John Piper ele diz que é um mistério, essas duas coisas, a gente tem que olhar elas de maneira separada e tal. Mas ele é um determinista rígido, né? Ele não deixou de ser consistente na questão de decreto. Ele diz que Deus decreta o mal. Ele não fala nem em permissão, fala em decreto. Então, ele é um cara calvinista nesse sentido de determinista, rígido, porém, ele diz que não sabe. Não sabe, é um mistério. Então, agora, um ocasionalista vai dizer, não, Deus causou. Tá, mas e como o homem é responsável? Ele vai dizer que o homem é responsabilizado. Por quê? Porque Deus responsabiliza ele. Deus tem esse direito e acabou. Ele deve cumprir a lei, não importa se ele é determinado ou não. Essa é a resposta que muitos não gostam, né? Então, e é a resposta última de Paulo. Você pega Romanos 9. Você tem duas perguntas lá. As pessoas acreditam que Paulo não pensou em tudo, nem Deus, né? Elas acham que porque o cara fala que nem ele me disse, que Deus não sabia, que Paulo não sabia explicar sobre a responsabilidade humana, ele está negando a ética bíblica. Mas enfim, Paulo responde as duas questões de maneira simples. A primeira questão da diatribe na verdade são três. A primeira questão da diatribe em Romanos 9 haveria a palavra de Deus falhada. O que essa questão está trazendo à baila? A questão, haveria a palavra de Deus falhado? Ela está perguntando se, Deus quis fazer um povo, que é os judeus, e ele não conseguiu. Então a palavra de Deus falhou. O que Paulo vai dizer? De maneira nenhuma. Então ele vai dizer que, na verdade, o povo verdadeiro de Deus são os eleitos. É isso que ele fala quando ele usa o exemplo de Jacó e Esaú, Isaac, etc. Então essa primeira pergunta da diatribe que Paulo responde, ela tem a ver com o propósito de Deus. Então Paulo está dizendo, não, o propósito de Deus não falhou, e Deus ele tem o seu povo, mas esse povo é o povo eleito de Deus, entre os judeus e gentios. Isso que está falando, a primeira pergunta. A segunda pergunta da diatribe de Paulo é se há injustiça da parte de Deus. Quando ele fala sobre justiça e injustiça, ele não apela para a liberdade humana também. Ele diz que Deus tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem quer. Então, padrão de responsabilidade humana tem nada a ver com liberdade. Depois, na terceira e última pergunta, o apóstolo Paulo fala o quê? Então, como que Deus nos culpa? E Paulo diz, ele faz isso, ele culpa. Aí, como? Ele tem o direito de fazer isso. Então, a resposta de Paulo nunca foi apelar para a liberdade da criatura. Nunca foi. Eu não sei como tem calvinistas que fazem isso, né? Eu acho que o Gran Conato entrou aí na minha live. Bem-vindo aí. Então, não existe essa ideia de que a liberdade é o padrão para a responsabilidade, né? A liberdade não é o padrão para a responsabilidade. O padrão de responsabilidade bíblica vem porque o homem conhece, tem o conhecimento inato da lei, tem que cumprir a lei, né? E vem porque
Deus tem o direito de responsabilizá-lo. Se o padrão fosse a liberdade, então a gente destruiria a justificação pela fé, porque o homem não tem liberdade para cumprir a lei. Então, então o homem só pode ser responsável se é livre. Mas espera aí, o homem é livre para obedecer eticamente a Deus? Não, não é. Ele depende do quê? Ele depende da graça de Deus, depende da regeneração, tá? Então ele não tem essa liberdade. Então a responsabilidade não pode de maneira nenhuma ser baseada na liberdade. Né? Para quem defende justificação pela fé, acho absurdo falar que a liberdade é o padrão para a responsabilidade. Acho absurdo. Parece que a pessoa não estudou que o homem não tem a capacidade e mesmo assim ele é responsabilizado. Né? Porque é isso que a Bíblia ensina. Então nunca foi a liberdade o padrão para a responsabilidade. Mas aí esse povo que é o calvinismo mais novo aí, que aparece aí como resposta para o grande problema da responsabilidade humana, eles tentam defender uma forma de liberdade. Né? Então, com a questão da defesa deles nova, das causas secundárias, tentam misturar com o tomismo, você vai ter uma forma de liberdade. Por quê? Porque na cabeça deles, o homem tem que ser livre em algum sentido para que possa ser responsável, entende? Então, só que isso não é o padrão bíblico ético sobre responsabilidade. Então, vou deixar esse vídeo salvo, né? Eu acho absurdo essa questão, porque e Lutero, como eu disse no princípio do vídeo, ele não usa linguagem de senso indiviso e ele passa por cima de Erasmo, quando o Erasmo usa alguns exemplos parecidos com senso indiviso, né? No argumento 3, você vai ver ali a terceira argumentação já, sobre o endurecimento do coração de Faraó. Então não está nem aí, o Erasmo tenta salvar a liberdade humana, por quê? Com o senso indiviso, né? E Lutero passa igual um trator em cima dele. Enfim, mas é isso, pessoal, graça e paz com Deus. Eu vou lá, estou esperando o meu colega trazer o carro aqui, que amanhã eu tenho um cliente para atender na imobiliária. Fique com Deus, tá? Eu vou deixar o vídeo salvo.